tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis e assegurar o padrão de produção e consumo sustentável até o ano de 2030. Em 2014, 54% da população mundial vivia em áreas urbanas, com projeção de crescimento para 66% em 2050. Em 2030, são estimadas 41 megalópolis com mais de 10 milhões de habitantes. Considerando que a pobreza extrema muitas vezes se concentra nesses espaços urbanos, as desigualdades sociais acabam sendo mais acentuadas, a violência se tornando uma consequência das discrepâncias do acesso pleno à cidade. Transformar significativamente a construção e a gestão dos espaços urbanos é essencial para que o desenvolvimento sustentável seja alcançado. Temas intrinsecamente relacionados à urbanização, como mobilidade, gestão de resíduos sólidos e saneamento, estão incluídos nas metas do ODS 11, bem como o planejamento e o aumento de resiliência dos assentamentos humanos, levando em conta as necessidades diferenciadas das áreas rurais, periurbanas e urbanas. Pobreza extrema é muitas vezes considerada em espaços urbanos e os governos nacionais e municipais lutam para acomodar o aumento da população nessas áreas. O desenvolvimento sustentável não pode ser alcançado sem transformar significativamente a forma como construímos e gerenciamos nossos espaços urbanos. Tornar as cidades seguras e sustentáveis significa assegurar o acesso a habitações seguras e a custos razoáveis e melhorar os assentamentos de favelas. Também envolve investimentos em transporte públicos, criação de espaços públicos verdes e melhoria do planejamento e gestão urbana, de forma participativa e também inclusiva. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 11 busca tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, buscando promover cidades mais inclusivas, seguras, sustentáveis e resilientes a desastres ou eventos incomuns, são as metas deste objetivo, conhecido também como o ODS das cidades. Por isso, um primeiro ponto é a urbanização de favelas, como a mobilidade urbana, sendo fundamental para que o indivíduo exerça sua cidadania, a melhoria da oferta de serviço de transportes, como o atendimento para todos os tipos de grupos, incluindo grupos em vulnerabilidade, mulheres, pessoas com deficiências e idosos. É o foco desta meta, como também a preservação da cultura, o fortalecimento dos espaços de participação, a redução de números de mortes de pessoas afetadas por catástrofes e prejuízos, como também a redução dos impactos ambientais pela vida e produção econômica nas cidades, complementam as metas desse ODS 11 da Agenda 2030. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de número 12 da Agenda 2030 busca assegurar padrões de produção e de consumo sustentável. E para alcançar as metas deste ODS, é necessário a mudança nos padrões de consumo e de produção,
configurando como medidas indispensáveis na redução da pegada ecológica sobre o meio ambiente. Essas medidas são a base do desenvolvimento econômico e social da sustentabilidade. As metas do ODS 12 visam a promoção da eficiência do uso de recursos energéticos e naturais, da infraestrutura sustentável, como também do acesso a serviços básicos. Além disso, o objetivo prioriza a informação, a gestão coordenada, a transparência e a responsabilização dos atores consumidores de recursos naturais como ferramentas-chave para o alcance de padrões mais sustentáveis de produção e também de consumo. O ODS 12 aborda a produção e o consumo sustentável, com foco em ações globais e também locais, como o alcance e o uso eficiente dos recursos naturais, reduzir o desperdício de alimentos, manejar resíduos químicos de maneira responsável, e neste objetivo também estão incluídos os cuidados com resíduos sólidos, também a diminuição da emissão de poluentes, e são levantadas as possibilidades de práticas para empresas e também para a gestão do Estado, por meio da realização de compras públicas sustentáveis. Mas como podemos contribuir para o alcance do ODS 11 e 12? Segundo a IFLA e nacionalmente a FEBAB, as bibliotecas podem contribuir com os ODS 11 e 12, promovendo instituições confiáveis dedicadas a promover a inclusão e também o intercâmbio cultural, como também a documentação e conservação do patrimônio cultural para as gerações futuras, e também possibilitar uma criação de um sistema sustentável de intercâmbio e circulação de materiais que reduzam a geração de resíduos. E para reforçar a importância de apoiarmos a Agenda 2030 e seus objetivos de desenvolvimento sustentável, hoje temos uma participação super especial da coordenadora geral da Gestos e cofacilitadora do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, a doutora Alessandra Nilo. Alessandra Nilo é bacharel em Jornalismo e Comunicação de Massa pela Universidade Católica de Pernambuco. Possui especialização em Comunicação e Saúde pela Universidade de São Paulo. Ela possui pós-graduação em Relações Internacionais pela Faculdade Damas, no Recife, com a sua monografia sobre participação da sociedade civil na ação sustentável de processos de metas de desenvolvimento da ONU. Atualmente é coordenadora geral da Gestos e cofacilitadora do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030. É também representante da sociedade civil nas delegações nacionais oficiais do Brasil nos Estados Unidos. Olá, eu sou Alessandra Nilo, sou coordenadora geral da ONG Gestos, uma organização não governamental criada em 1993, que tem sede aqui no Recife, e sou uma das cofacilitadoras do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030. A Gestos é uma das organizações que acompanhou todo o debate do pós-2015, que foi estabelecido a partir da Rio+20, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, e que sentou as bases para o que se acabou conformando como a Resolução 70/1 da ONU, que estabelece a Agenda 2030, seus 17 objetivos e suas 169 metas, que devem ser alcançadas por todos os países do mundo. Então, nesse processo de estarmos indo para Nova York, participando das negociações e das discussões, nós encontramos várias organizações da sociedade civil que também estavam acompanhando esses debates. E de tanto nos reunir, de tanto nos encontrarmos para definir tanto a posição brasileira, quais eram os pontos importantes para o governo do Brasil pleitear lá fora, assim como também tentar alinhar
mais e aproximar mais a posição da sociedade civil das posições dos Estados-membros da ONU que vinham discutindo esse tema em Nova York, nós acabamos criando esse grupo de trabalho da sociedade civil ainda antes da aprovação da Agenda 2030 em 2014. Hoje é uma coalizão formada por quase 60 organizações e redes de todas as regiões do país e que juntas cobrem todos esses 17 objetivos. Ou seja, mesmo que uma organização tenha expertise numa determinada área, essa expertise ela é complementada pelo olhar, pela capacidade, pelo trabalho que vem sendo feito pela outra organização que está acompanhando um outro objetivo de desenvolvimento sustentável. O Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 é hoje um dos principais atores nacionais que vem acompanhando a implementação dessa agenda no Brasil. Entre várias atividades que nós fazemos de formação, mobilização, capacitação, criação de cursos em EAD, seminários sobre soluções inovadoras, nós também estamos analisando os dados que indicam o acompanhamento das metas no país, como essas metas vêm sendo ou não sendo implementadas. Então, nós somos responsáveis, por exemplo, pela elaboração dos relatórios Luz da sociedade civil para a Agenda 2030, que hoje é o único documento nacional que realmente analisa meta a meta quais são, em que estágio está o país no cumprimento dessa meta. O ano passado, em 2020, nós lançamos o 4º relatório Luz da sociedade civil para a Agenda 2030, e nesse relatório nós conseguimos analisar 145 das 169 metas aprovadas, e esse foi construído com 105 experts, peritos e peritas de diversas áreas, cumprindo todos os 17 objetivos, e infelizmente dessa nossa análise mostra que dessas metas analisadas, apenas 4 metas estavam tendo um progresso satisfatório. Todas as outras metas com as quais o Brasil se comprometeu ou estavam em processo de estagnação ou estavam realmente em processo de queda na sua implementação. Então, esse momento que nós vivemos no Brasil, que é um momento em que todas as políticas públicas que se relacionam à promoção de direitos humanos, à promoção de igualdade, é um momento de desmonte dessas políticas, é um momento em que nós estamos extremamente preocupadas com o que vem acontecendo. E isso é refletido nessa análise que nós fazemos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É muito importante sempre reforçar e dizer para as pessoas que os ODS, eles não são uma agenda da ONU, como às vezes a gente fala, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Não, elas é uma agenda dos países e que nós, inclusive na sociedade civil, universidades, setor privado, todos e todas que participamos dessa negociação, nos sentimos muito apropriados dessa agenda, sentimos que essa agenda também é nossa, então nós nos recusamos a ficar tratando essa agenda como sendo uma agenda da ONU, nós entendemos que essa é uma agenda do Estado brasileiro. E a outra coisa que é muito importante também reforçar é que essa agenda, ela é completamente alinhada à nossa Constituição Federal. Então, se você faz uma análise entre os princípios e o que nos orienta a Constituição Federal e o que a gente observa nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós vamos ver que são realmente agendas afins. Uma outra ação também muito importante que o Grupo de Trabalho desenvolve é o fomento da criação de comissões locais, estaduais ou municipais para acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a Gestos hoje integra a Comissão Estadual de Desenvolvimento Sustentável de Pernambuco e tem feito um trabalho de estimular outros estados e outros municípios a implementarem, criarem essas comissões. E essa é uma preocupação também do nosso grupo, considerando inclusive que nós estamos carentes de uma coordenação nacional nesse sentido. Então, em abril do ano passado, de 2019, o governo Bolsonaro lançou um decreto que acabou com centenas de órgãos e comitês e comissões que tinham a participação da sociedade civil para o acompanhamento de agendas que eram estratégicas. E uma delas foi exatamente
a Comissão Nacional dos ODS, que até hoje nunca mais foi reconvocada. Foi lamentável o que aconteceu, porque essa comissão já estava trabalhando há quase 2 anos e ela já tinha entregue, inclusive, um plano nacional de como implementar os ODS, com várias diretrizes orientadoras de como essas políticas precisavam ser desenvolvidas, tanto no âmbito federal, como no âmbito estadual, como também nos municípios. Então, para tentar ocupar um pouco desse espaço, nós temos fomentado a criação dessas comissões nacionais localmente, e essa tem sido também uma das nossas preocupações. Além disso, o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil lançou, e tem sido um sucesso já no terceiro ano, já com várias turmas, um curso EAD, que é coordenado pela ACT, um curso EAD sobre como fazer incidência para a Agenda 2030, como implementar essa Agenda 2030. Então, o nosso grupo é bastante ativo e eu quero convidar todos e todas vocês a conhecerem as ações que nós temos feito. Então, basta visitar o nosso site e também nos seguir nas redes sociais. Sempre temos novidade. Nesse momento que eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, estamos já iniciando a preparação do próximo relatório Luz da Sociedade Civil para a Agenda 2030 e vamos lançar agora em abril uma campanha que se chama Mudar o Jogo para Vencer a Covid. É fato que todos os países do mundo, nesse momento tão drástico, né, tão desafiador para todo mundo, têm se debruçado e têm reforçado seus compromissos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ao contrário do que tem acontecido no Brasil. Na verdade, quando a Covid chega no país, ele encontra um estado muito despreparado para lidar com a pandemia e as suas consequências, exatamente porque as medidas governamentais têm sido contrárias ao que prega a Agenda 2030, contrárias à promoção de gênero, contrárias à proteção do meio ambiente, contrárias a todas praticamente as metas que foram estabelecidas. Então, nós estamos nesse momento numa situação extremamente difícil, com mortes que estão acontecendo no país de uma forma absurdamente desnecessária, porque são mortes que poderiam ter sido prevenidas se nós tivéssemos cuidado, se nós tivéssemos feito a nossa tarefa de casa e se nós tivéssemos continuado a fazer as ações necessárias para a implementação da Agenda 2030, que incluem o fortalecimento do nosso sistema de saúde, que é um dos melhores sistemas de saúde público do mundo, o fortalecimento dos sistemas educacionais, a questão da proteção social, que nós sabemos que é extremamente relevante no momento de pandemia e de emergência sanitária global como essa. E é lamentável ver o país hoje se desassociando das metas de objetivos do desenvolvimento sustentável e, do ponto de vista das políticas internacionais, perdendo um soft power que duramente conquistou ao longo da história e de trabalho do Itamaraty. Então, eu desejo a vocês que assistem esse vídeo que se interessem cada vez mais por essa agenda. Essa é a agenda transformadora, capaz de tirar o Brasil dessa crise imensa, dessas múltiplas crises de governança, inclusive, que o país enfrenta. E eu espero que vocês acompanhem as nossas redes sociais, que vão estar aqui também no vídeo aparecendo. Muito obrigada. Temos um mundo de possibilidades para construir um município próspero, pacífico, justo e participativo. Não é preciso inventar a roda ou começar do zero. Esse roteiro já existe. A Agenda 2030, que é um plano com metas e indicadores para melhorar a vida nos municípios. Porque a pandemia de Covid-19 nos mostrou que precisamos de um freio de arrumação contra as desigualdades e assim deixar mais pessoas felizes. Uma candidatura é uma rara oportunidade de transformar e mudar o jogo, colocando o seu município no rumo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Jogue um jogo em que todo mundo ganha. Agradecemos a importante participação da doutora Alessandra Nilo aqui no nosso canal.
representando o GT Agenda 2030, que é um grupo de trabalho que muito inspira as nossas ações informacionais em prol do alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E para quem tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre o trabalho da doutora Alessandra, como também do Grupo Gestos e do GT Agenda 2030, na descrição deste vídeo possui alguns links de acesso a muitos materiais informacionais fornecidos pela doutora Alessandra. Com isso, finalizamos esse vídeo após conhecermos um pouco mais sobre os ODS 11 e 12 da Agenda 2030, além da participação incrível e importante da doutora Alessandra Nilo. No próximo vídeo, iremos falar sobre os ODS 13, 14 e 15, que visam tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos, conservar e promover o uso sustentável dos oceanos e promover e recuperar o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, com a participação ilustre da pesquisadora e professora doutora Liz Regine Isbern, do IBICT. Não esqueçam de se inscreverem aqui no nosso canal e também compartilhar em suas redes sociais. Um grande abraço e até breve!